Olá, meu nome é Cláudio Alves e eu vou falar para vocês os 3 grandes erros da minha vida e as consequências, o preço que eu paguei por ter cometido esses erros. Eu vou falar também sobre o ressignificado dessa história e os consistentes benefícios dessas novas escolhas. E por que, nessa altura da minha vida, eu vou falar desses erros, eu vou me expor a minha família, porque eu tenho constatado que muitas pessoas do bem, pessoas bem-sucedidas, jovens, líderes de sucesso, vêm cometendo esses mesmos erros e colocando em risco as suas vidas, as suas famílias e os seus resultados. O primeiro grande erro da minha vida foi com o meu pai. E o tema da palestra é Honrai Pai e Mãe. Essa palestra já foi gravada e ela está disponível no YouTube. É só você acessar o link dela abaixo. O segundo grande erro é o suicídio indireto. O suicídio que eu cometi durante boa parte da minha vida. Essa palestra eu vou falar numa outra ocasião. E o tema da nossa palestra hoje é as escolhas erradas que eu fiz. Adultério, traição. Esse tema é muito grave, muito sério, e eu vou falar das consequências, do preço que eu paguei por ter cometido esse erro. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, na página 175, está escrito: pecado por adultério, pecado por pensamento, adultério, não cometereis adultério. E lá no capítulo 14, na página 285, está escrito: sabeis os mandamentos, não cometereis adultério. E lá na questão 701 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta para os espíritos: qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é a mais conforme à lei da natureza? E os espíritos respondem: a poligamia é a lei humana cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, deve fundar-se na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, mas sensualidade. Esse é o meu pai, o nome dele é Pedro Alves Borges, meu pai foi motorista de caminhão, e aquela é minha mãe, o nome dela é Fátima Silva Alves, minha mãe foi cabeleireira, e assim como meu pai, minha mãe era uma forte. Aqueles são meus avós paternos, José Alves Teixeira e Dolores Alves Borges. E os meus avós maternos, Geraldo Inácio da Silva e Maria de Lourdes Costa e Silva. Quando eu olho para essa foto, eu me sinto forte, eu me sinto muito forte, eu me sinto inteiro. E quando eu imagino você que está aí me assistindo, que você também tem um pai, tem uma mãe, tem avós paternos, avós maternos, você tem bisavós, você tem ancestrais, eu sinto respeito por você. Eu sinto respeito por você. E quando eu olho para essa foto de novo e constato que apenas eu estou vivo, eu chego à conclusão óbvia. Nós estamos aqui de passagem. Só eu estou vivo. Talvez se eu tivesse essa consciência hoje, eu não teria cometido os graves erros que eu cometi na minha vida. Eu comecei a trabalhar com 9 anos, eu fui engraxate, vendedor de picolés. Eu comprava ovos na feira e vendia nas casas. Eu comprava e vendia casa, terreno, apartamento, carro. Eu fui professor, eu trabalhei em grandes e boas empresas. E eu fiz coisas mágicas na minha vida, coisas mágicas. Eu me sinto uma pessoa privilegiada, abençoada por Deus. Eu tenho uma família maravilhosa, eu sou pai de 3 filhos do bem e de um enteado do bem, estou casado com uma grande mulher. E por falar em casamento e por falar em família, lá na questão 696 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os espíritos: qual seria o efeito da abolição do casamento sobre a sociedade humana? E os espíritos respondem:
uma regressão à vida dos animais. E eles complementam: a abolição do casamento seria, pois, o retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais, que lhe dão o exemplo de uniões constantes. Ou seja, a abolição do casamento colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais. E o sistema, esse erro, adultério, traição, as escolhas erradas que eu fiz. Eu fui casado durante 25 anos com uma excelente pessoa. E durante esses 25 anos eu traí a minha ex-mulher. E quando eu não aguentava mais a dor do vazio da traição, não aguentava mais a dor do vazio da traição, eu paguei muito caro para constatar o óbvio, que plantar é opcional, colher é obrigatório. E minha ex-mulher encontrou um outro homem e foi embora de casa. E o meu primeiro casamento terminou. E quando eu fui contar para os meus filhos o que eu tinha feito, o meu filho de 11 anos, chorando, desesperado, me perguntando no olhar: pai, por que você fez isso comigo? Caiu uma ficha. Eu não tinha traído só a minha ex-mulher. Eu tinha traído os meus filhos, eu tinha traído os meus pais, eu tinha traído a minha família e, sobretudo, eu tinha traído eu mesmo. Eu vou dizer 3 fatos muito importantes para vocês. 3 fatos muito, muito importantes. Eu acreditava fortemente, que se eu desse conta bem fora de casa e desse conta bem dentro de casa, estava tudo certo. Ledo engano. Ledo engano. Eu acreditava fortemente, que se eu traísse a minha ex-mulher reservadamente, estava tudo certo. Ledo engano. Ledo engano. Porque a alma sente. A alma sente. E tem um ditado que fala o seguinte, que um homem pode até enganar muitos por pouco tempo, mas não consegue enganar nem poucos por muito tempo. A verdade vem à tona. A verdade vem à tona. Mais cedo ou mais tarde, a verdade vem à tona. E o terceiro fato, eu acreditava fortemente, eu acreditava que eu era o cara. E eu acreditava fortemente que eu poderia trair, mas não seria traído. Ledo engano. Ledo engano. E lá no livro Sexo e Obsessão, uma obra muito forte, muito séria, do nosso querido Divaldo Franco, psicografada pelo Divaldo, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, está escrito: o sexo mal conduzido, extraconjugal, produz no outro e em si mesmo terríveis processos obsessivos, atraindo espíritos igualmente atormentados e doentes que se vinculam ao indivíduo, levando-o a processos de parasitose terrível e de difícil libertação. E continua: desvios sexuais, condutas extravagantes na prática do sexo, geram perturbações de longo curso que não se recompõem com facilidade, senão ao largo de dolorosas reencarnações expungitivas e purificadoras. É gravíssimo. E eu não consigo essa dor, essa terrível dor que eu trago para mim e para o próximo, eu não consigo resolver muitas vezes numa mesma encarnação. E eu atraio espíritos obsessores
e espíritos inferiores terríveis. E lá no livro Sexo e Destino, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier e Valdo Vieira, pelo espírito de André Luiz, está escrito: o sexo é legado sublime, é sagrado, é uma energia sagrada, porém gerador de responsabilidades naturais na consciência de cada um. Quem lesa o tesouro afetivo de seu semelhante responderá com isso com dolorosas reparações. Não é brincadeira. E eu falei: chega, eu não aguento mais. Não aguento mais essa dor do vazio da traição por momentos. Chega. Eu resolvi ressignificar a minha vida. Eu resolvi dar um novo sentido para a minha vida. E ficou muito claro para mim que eu poderia fazer daquela dor terrível, aquela dor como o corte de uma navalha na carne, as consequências, uma oportunidade de evoluir como um homem. Eu poderia fazer daquela dor uma oportunidade de evoluir como um homem e não ficar como um moleque, repetindo os erros, procurando encontrar culpado, com irresponsabilidade. Agora, esse grande homem, Viktor Frankl, um médico psiquiatra austríaco, sobrevivente do campo de concentração de Auschwitz, escreveu no seu livro Em Busca do Sentido que quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. O único lugar que eu não consigo é voltar aqui atrás e mudar o que eu já fiz. Eu não consigo fazer isso. Mas eu posso mudar eu. Eu não posso mudar aquela situação, mas eu posso mudar eu mesmo. E fazer um presente diferente, fazer um futuro diferente. Dar um sentido para essa dor. E uma das coisas que eu estou fazendo aqui é procurar fazer uma ação do bem para que possa dar sentido para toda essa dor. E caiu uma ficha muito simples. Fazer para o outro aquilo que eu quero que o outro faz para mim. É incoerente eu querer que respeite a minha mulher, a minha família, se eu não respeito a mulher do outro, se eu não respeito a família do outro. É incoerente, não orna. É incoerente eu querer que cuide do meu patrimônio se eu não cuido do patrimônio da empresa que eu trabalho. É incoerente eu querer que sejam corretos comigo se eu não for correto com as pessoas. E não só no relacionamento, não só num casamento, mas em tudo. Incoerente eu querer que trate bem os meus filhos com amor, se eu não tratar bem os filhos dos outros. Então é muito simples me colocar no lugar do outro. E Mário Cortella, um escritor, palestrante, paulista, ele fala: eu quero, eu posso, eu quero, agora eu devo. Não, eu não devo. Eu olho para dentro de mim e conheço as minhas fraquezas. Eu sei que eu tenho um problema com sexo e pode ser que isso venha centenas de anos, milhares de anos. Então, quando eu olho para dentro e conheço, eu quero trair, quero. Continuo querendo. Eu posso. Agora eu devo? Não devo. Sabe por quê? Porque tem consequências.
E toda vez que eu falo não, não devo, e eu não vou, eu me fortaleço. Eu tenho paz. E o nosso grande apóstolo, Paulo de Tarso, disse há 2000 anos: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É o livre-arbítrio. Eu posso tudo, mas nem tudo convém. Se eu quero prosperar, se eu quero progredir moralmente, se eu quero aproximar da luz, se eu quero aproveitar cada instante que eu tenho aqui para evoluir, para chegar mais perto da luz, para realizar uma missão, um planejamento de vida que eu insistentemente pedi quando eu vim para cá. E agora eu vou sucumbir. O que eu quero? Qual o caminho? Qual o caminho? O que mais que eu fiz nessa jornada de ressignificar, de dar novo sentido? O autoconhecimento. É preciso ter muita coragem para olhar para dentro de nós, e nós temos essa coragem. Olhar para dentro e enxergar as nossas fraquezas, as nossas vulnerabilidades. Só que quando eu olho para dentro e enxergo as minhas fraquezas, as minhas vulnerabilidades, com coragem, com transparência, eu enxergo as minhas fortalezas. Por quê? Porque eu sei que eu tenho os problemas para resolver, conheço as minhas, aí eu começo a blindar, eu começo a tomar cuidado, eu começo a orar e vigiar, eu começo a fazer tudo para que eu não caia naquelas fraquezas, que eu venho caindo de encarnação por encarnação. Eu me fortaleço. Eu sei que eu preciso tomar cuidado com o sexo, que ele é um desafio meu e de muitos irmãos. Mas eu me blindo, e eu me fortaleço. E lá no livro Sexo e Obsessão, continuando, está escrito, olha a gravidade disso. Orai e vigiai sempre, porque o sexo é uma das maiores obsessões. Os espíritos inferiores buscam os encarnados para os aprisionar e vampirizar suas energias, colocando-os em um círculo vicioso em recompensa dos prazeres carnais, hipnotizando o encarnado e cegando. Sabe que não pensar naquelas consequências dos filhos, de uma esposa, de uma família, de um lar, construído tantos anos, e por um capricho, por um prazer carnal, cegando. Eu estou ligado com obsessores fortes, eu estou ligado com espíritos inferiores, e eu dou o passo errado, por prazer. Então, é sério, é grave, não subestimar o problema, não. Eu preciso de olhar com isso com seriedade, de forma adulta, sem subestimar. Eu preciso de orar e vigiar. Orar e vigiar mesmo. E começa nos pensamentos, começou a pensar, está escrito lá no Evangelho. Nem por pensamento, porque é no pensamento que começa. E no coach tem uma dica valiosa. Quando vêm os pensamentos, eu olho para o pensamento. Oi, pensamento. Obrigado, pensamento. Tchau, pensamento. Assim. Eu não vou procurar ficar sem pensar, porque vou atrair mais ainda. Então eu oro, eu conecto com a luz. Oi, pensamento. Obrigado, pensamento. Tchau, pensamento. Simples assim.
ter consciência, eu procurei ter consciência que eu não mudo essa lei milenar, que é a lei do retorno. Eu não tenho como mudar essa lei. Plantar é opcional, colher é obrigatório. Ela vem, a consequência vem. Eu estava caminhando nas muralhas da China e eu perguntei para o chinês, o meu guia, me diz um provérbio chinês. E ele me disse, a vida é um bumerangue, tudo que você faz volta. A vida é um bumerangue, tudo que você faz volta. Eu iria me lembrar desse provérbio muitos anos depois. A lei da causa e do efeito. E se está nas minhas mãos fazer o bem? E se a vida é um bumerangue, tudo que eu faço volta? Plantar opcional, colher obrigado, eu vou optar, eu vou escolher fazer o bem porque vai voltar o bem. E isso está nas minhas mãos. Eu não tenho como mudar você, eu posso te inspirar, mas eu não tenho como mudar você. Agora eu posso mudar eu mesmo, eu posso fazer o bem. Eu posso desejar ardentemente de alma, de prosperar, do meu progresso moral. Eu posso desejar fortemente realizar com êxito a minha reforma íntima. Isso está nas minhas mãos. E se eu faço bem, e eu preciso começar a fazer esse bem comigo, para fazer para você, volta. Olha que fantástico que é isso. E isso está nas minhas mãos, eu posso fazer. Mas eu errei. Eu pequei. Eu cometi o adultério. E aí? E aí, quem vai responder? O mestre, que respondeu naquela praça ensolarada da Jerusalém de 20 séculos atrás, quando os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério e disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi apanhada em adultério, foi flagrada em adultério. Moisés, na lei, manda apedrejar tais mulheres. E tu, o que dizes? É claro que estava querendo pegar Jesus. Eles tentaram armar para Jesus, mas só que era Jesus. Era o mestre. E Jesus disse, quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. E um a um foram saindo. Primeiro os mais velhos, depois os mais novos. E Jesus pergunta para a mulher, mulher, ninguém te condenou? A mulher respondeu, não, mestre, ninguém me condenou. Jesus disse, eu também não te condeno. Agora, vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Eu errei. Eu vou e não peco mais. E o meu querido pai biológico dessa encarnação, dizia o seguinte, meu filho, a confiança a gente não faz, a gente adquire. E como adquirir a confiança? Num caso grave como esse, porque esse erro é grave, num erro grave desse, com transparência, com verdade e com forte desejo de alma de evoluir, seguindo o que o Cristo disse, vá e não peques mais. E olha, não é fácil, precisa ser muito forte para fazer isso, mas é possível. Isso traz paz. E por falar em paz, lá no livro Vida e Sexo, do nosso querido Chico Xavier, pelo espírito
de Emmanuel, está escrito: quando cada criatura for respeitada em seu foro íntimo, no amor divino sagrado, então os conceitos de adultério, de prostituição, não terão mais razão de ser. E apaziguará o coração humano. Sim, apaziguará o coração humano, porque traz paz. É o processo de evolução moral. Processo de evolução moral. E eu falo para vocês de experiência própria. Eu estou casado, meu segundo casamento há 7 anos. E há 7 anos eu sou fiel à minha esposa. Eu me sinto paz. Agora, como se respeitar? Como se fortalecer? Como se blindar? Eu vou me respeitar quando eu for fazer para o outro aquilo que eu quero que o outro faça para mim. Isso é respeito. Eu vou me respeitar quando eu faço para o outro aquilo que eu quero que o outro faça para mim. Como que eu me fortaleço? Cada vez que eu falo não, eu não devo, eu me fortaleço. Eu quero. Eu posso. Eu devo, não devo. Nem por pensamento. Nem por pensamento. Porque é aí que começa. Orar, vigiar, vale a pena. É um grande desafio. Hoje está muito fácil. Mas as consequências são pesadas. Dói, nós podemos evitar essa dor. E muito mais do que podemos evitar essa dor, a nossa evolução moral, a nossa aproximação do bem. Nesse momento, nós estamos vivendo esse momento de pandemia, nesse momento de mudanças, nesse momento de transição planetária, aproveitar cada oportunidade para evoluir. E como que eu me blindo? Como que eu me blindo? Eu sei que se eu for naquela festa sozinho, eu vou correr risco, porque eu vou ser muito tentado. Eu conheço as minhas fraquezas, as minhas vulnerabilidades. Sabe o que eu faço? Eu não vou nessa festa. E aí por aí vai. Uma roupa inadequada, eu vou usar uma roupa inadequada. Eu começo a blindar, eu começo a evitar me expor, eu começo a me evitar arriscar, e eu me fortaleço. Até chega um momento que não faz mais sentido. Assim como um dia nós duelamos, hoje não faz nem sentido mais pensar em duelo. Vai chegar um momento que não vai fazer mais sentido. Essa promiscuidade, adultério, traição, pensar na mulher do outro, a mulher pensar no homem do outro, não faz mais sentido. E aí apaziguará o coração humano. É o nosso processo de evolução, de chegar próximo da luz e traz paz. Eu tenho muitos sonhos ainda na minha vida, já realizei muitos desses que estão aí, mas o mais difícil é eu inspirar o comportamento dos meus descendentes. E por que é o mais difícil? Porque os meus filhos vão até prestar atenção, vão até ouvir o que eu falo para eles. Eles escutam, mas eles só vão prestar atenção mesmo nos meus exemplos. É naquilo que eu faço. Mas eu acredito que eu vou conseguir inspirar o comportamento deles pelo meu exemplo. Porque além de ser bom para mim, vai ser bom para eles. E vai ser bom também porque eu vou conseguir realizar o meu propósito de vida, que é crescer, evoluir e inspirar as pessoas a serem mais fortes e melhores seres humanos.
E por que mais fortes? É porque é preciso ser muito forte para fazer para o outro aquilo que eu quero que o outro faça para mim. É preciso ser muito forte para eliminar da vida o adultério, eliminar a traição. É preciso ser muito forte para ter uma conduta com retidão. E não é só uma conduta com retidão no casamento, no relacionamento, mas em tudo na minha vida. Em tudo na vida. E essa força está dentro de cada um de nós. Essa força está dentro de mim. Essa força está dentro de você. Acredite. Acredite. Obrigado.